Sim, eu respondo sim. Sim a uma educação que desacomode o pensamento, que se dê com o intelecto em movimento, insatisfeita e a evitar qualquer estado de acabamento. As coisas não estão prontas, nem as palavras, nem os discursos, nem este anúncio, nem este momento. Constrói-se uma operabilidade da educação e com a história, que se anuncie desde insatisfeita com conclusões, pois sua alegria está quanto se desmontar e fazer de novo, retornar, replicar, afirmar. Sim, assim, como a criança que modela e experimenta os pedaços de um jogo ainda não tão bem definido, conecta, encaixa, engrena, acopla, desacomodando como faz e como observa o mundo ao redor, confundindo o que é a parte e o que é o conjunto, embaralhando as ordens, ridicularizando as causas, esparramando resoluções pela superfície. Pare e olhe, vez assumindo que entre o sentido e o que é dado quanto ocorrente, há uma maldição que contorce essa linha. Por isso, recorrerei aqui, agora, mesmo que eu duvide da imediaticidade que esta palavra agora se finge atender, as palavras e outros signos, para tentar não só apresentar essa experiência e a experiência da experiência, mas tentar algo novo, a provocação de um novo pensamento. Operar, assim, entendendo a relação entre os modos de percepção e os acontecimentos, compondo com esta torção e os efeitos que tremulam nos arredores dela, as relações entre os movimentos e com as coisas que se transformam ou se mantêm. E as palavras que, por um lado, buscam decifrar e registrar estes fenômenos no fracasso da situação, mas também permitem que, delas, entendamos e componhamos o significado. Operar, assim, é imitar uma cientificidade que ocorre na e para a história, em ciclo de observações e escrituras ao redor do que acontece, mas inventando outra coisa quanto às filosofias da diferença, algo entre, com e para a educação, a história e a metafísica. Inventar, então, uma história que se atente a estes dados que se articulam, mas assumindo suas fragilidades quanto à própria ciência e seu vínculo com o mundo que buscamos significar e com ele operar. Falar disso é referir-se a uma docência que toca no ombro alheio pelas costas, mas logo se esconde, risonha, brincando, desafiando quem pode dizer: para onde ela foi? Alô? Quem é? na invenção de exercícios metafísicos. Se dá em trânsito, durante, inconclusa, quanto retorno. Joga, arranja, encaixa com a inventabilidade. Algo ainda não inventado, mas que impulsiona um afeto, desacomoda intelecto. Invenção. Então, uma história, que mais é muitas, mas também parece ser apenas um resquício, escapada e incompleta de si mesma. Nenhuma, alguma, apenas parte da possibilidade de desafio, que ainda se desconfia quando seguir inventando. Faz humor da história, esparramando seus modos quanto ciência e seus arquivos, analisando a
temporalidade e os modos indiciários a uma investigação que não trate de decifrar o mundo, ou a sociedade, suas transformações, seus tempos e as marcas que coletamos, mas crie interações e técnicas para, com ele e seu sentido, pensarmos. Desafia a impossibilidade quanto à sua própria constituição. Impossibilidade paradoxal. Impossibilidade fossil. Em um incômodo quanto aos resultados, em uma tentativa de esgotar as próprias operabilidades lógicas da ciência, como se ousasse passar do seu limite. Então, uma ciência do que escapa das regras, do que não se condiciona quanto qualquer modelo. Não há modelos. Como reexplicar o que já não precisa ser entendido? Repetir tantas vezes a ponto de assim se tornar outro. Cópia da cópia de algo nunca inaugurado ou concluso. Esquecer-se da excepcionalidade das categorias, infringir a ordem das causas, instruções que invalidam o próprio exercimento, explicar como se mais confundisse a ponto de se entender algo novo ainda não premeditado. Uma ciência que trate das exceções, do que excede e escapa da lei, do que não cabe na categoria, com os indícios que duvidam ao que se referem, que desobedece qualquer ridícula expectativa de uma natureza maior. Pensar que se faça no trânsito, nos contatos, nos afetos. Que infrinja a cronicidade habitual. Para alargar os momentos do cotidiano, permeando na ordinariedade em busca de algo que se faz escondido ali. Uma camada a ser experimentada. As marcas inóspitas dos testemunhos que ainda não foram. Os pequenos momentos, as letras que parecem mudas. As imagens que desviam das linhas. Objetos que escapam de sua forma. As ocorrências que se tonteiam a rodar. Indícios caricaturados, borrados. Educação, com uso e torção da historicidade, que se dê por um reencontro com as marcas, os poros, as rugas que se espalham pelo mundo, que disponha um humor ao pensamento, que desacomode o status das percepções, que provoque aos novos contatos, aos intercâmbios de caracteres, que desconfie dos contornos das percepções, que embarace os efeitos do tempo, que encoraja as poesias com outras cenas e arranjos que se infiltram por este cotidiano que vê-se finge ordinário, como o que mais parece caber como rebeldia a qualquer crédito de verdade. Componha testemunhos, experimente memórias, projete artífices. Um professor de história que atua em trânsito dê virgem a uma nave que se deforma, a desbravar as marcas tímidas que fazem indício De temporalidades fluídas. tempos que se prolongam na sua professorice que desobedece à cronologia e causalidade amaldiçoadora da razão. Um personagem, professor, historiador, viajante que, na invenção de uma história impossível, Abdica do nome, da pessoalidade que persegue o intuito do historiador que tentaria ser neutro para poder burlar o sentido da autoria de qualquer tese que a história afirmaria sobre o tempo passado que lê. Repito, outra volta. Já mudando um tanto, já mudando aventado pelas maresias, pela primeira vez em jornada. Censura-se uma educação que se desafie a fazer-se outra, escapando de sua forma, trocando sua pele, fazendo comédia, inventando seus limites, a ultrapassar uma experimentação que jogue com os movimentos entre o que percebemos, os modos de testemunhos e as operabilidades com seus signos. Parece uma tempestade, embaraça os caminhos, confunde os lados do labirinto. Essa temporalidade é invisível, mas tem suas teias em frenético movimento, cercando os acontecimentos, tentando anunciar um desarranjado roteiro, as cenas que não se repetem, embaralhando as consequências que não mais condizem ao ato. Os testemunhos que se desinformem dos signos, os indícios que se apresentem em sua ausência, os fenômenos que ocorram em exceção às leis, uma ciência que investigue o que não cabe nas generalizações. Um texto que, condenado, recebe mais uma sentença. Uma impossibilidade histórica e historiográfica que, em sua tragicidade, faça com que a ciência se desacomode de algum estado de finalidade, para que assim transite para seu novo limite, como uma história que duvida da linearidade e direção do tempo, que se transforma em seu próprio texto, enquanto observa o acontecimento,
se contorcendo a uma invenção nunca suficiente, propondo que o testemunho aqui entrevistado deforme a resposta, desloque-se para dentro da cena, desapareça de sua presença, duvide do que ele mesmo alegou poder saber, corrompa o retrato do momento, diga a si: